Paz de nós. Deixa eu aproveitar que você está em pé. Eu trouxe a sua Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, vamos ver isso. Eu vou citar os versículos 11, 12, 13, 14. Eu quero ser grato a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos. É um privilégio, uma honra poder fazer parte dessa história. Deus abençoe, parabéns pela festa. E vocês possam fazer 20, 50, 60. Vocês possam ficar um flamengo de bengala, mas dando glória ao nome do Senhor. Lucas, obrigado pelo convite. Prazer mais uma vez. Louvar a Deus pela liderança que nos foi confiado estar aqui. Que Deus abençoe. E quem achou o texto, diga amém. Amém. A partir do 11 que diz: aquele que é justo, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. Aquele que é santo, continue sendo santo. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, irmão. Obrigado pela paciência, pelo carinho. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu estou feliz pela temática que foi proposta. Deus colocar no coração dos irmãos. Geralmente a gente sempre vê os temas meio que desproporcionais ao que nós estamos vivendo, no caso. Eu não acredito em um tempo onde tempos de facilidades, tempos de comodidades, tempo onde o povo está querendo, eu quero um descanso só no céu. Eu estou querendo uma facilidade. Não é o Evangelho que te proporciona isso. Eu quero um pensamento mais de relaxar a alma. Não, descanso eterno só no céu. Enquanto nós estivermos aqui, não é luta, é dor, é choro, é pranto, nós vamos perder pessoas, nós vamos passar por todas essas dores. O que alegra o coração do crente é que Jesus ele deixa claro que ele passará todas essas coisas conosco, até a consumação do céu. Essa já é uma garantia, exatamente para combater esses falsos pregadores, falsos profetas, os hereges que nós vamos se levantando por aí, com esse pensamento de facilidade. Paulo vai advertir a Timóteo acerca desses. Paulo vai advertir a igreja aos Coríntios, falando exatamente sobre essas falácias de facilidade, esses pensamentos vãos, de pensamentos fáceis para o Evangelho, para a igreja. Paulo vai escrever dizendo: eu fui chamado pelo Evangelho, pela misericórdia de Deus, eu me levantei. Mas não para pregar a facilidade, mas para pregar a verdade. Então o que Paulo está dizendo já para os irmãos é: eu não vou fazer um malabarismo do Evangelho para que me ouçam. Eu vou falar a verdade do Evangelho. Não quero ouvir, mas o Evangelho vai ser pregado. Não gosto, mas o Evangelho vai ser pregado. Mas eu não gostei, mas a palavra tem que ser pregada da forma correta. Por que eu estou dizendo essa breve introdução que você entendeu? Porque nós estamos prestes a fazer uma reflexão sobre o céu, para entrarmos pelos portões celestiais. E desculpe, irmão, se você veio para o Evangelho porque você quer ter uma casa, é só no céu. A maior promessa de Jesus para a vida do crente é o céu. O que vem acima disso, ou abaixo, ou do lado, independente. O que vem depois disso é benefício. É
impossível que o nosso Deus não possa realizar. Ele não pode fazer tudo, né? Ele pode curar, pode. Ele pode restaurar, ele pode visitar, ele pode abrir porta. Onde não tem parede, ele abre o portão. Ele faz essas coisas. Só que o propósito maior de Jesus Cristo é levar a sua igreja para o céu. Esse é o maior propósito. Então, o pensamento aqui é: nós precisamos entrar pelas portas. Nós precisamos, irmão. Não sei como. Eu não sei como, Rafael. Eu não entendo como. Nós vamos aprender hoje a como nós podemos entrar por essa porta. O pensamento é: não importa como você vai entrar, mas você precisa entrar. Porque, irmão, se você não tem uma perna hoje, lá no céu você vai ter as duas. Se você hoje não tem os braços, lá no céu você vai ter os dois braços. Paulo vai dizer que o nosso corpo será transformado. Significa que a pessoa que aqui hoje tem uma deficiência física, assim que a tormenta tocar, não vai ter mais. Isso é uma junção do pensamento de dores, pensamento de sofrimentos terrenos que nós enfrentamos. O fato do céu é alegrar o meu coração em dizer que lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não tem mais conta para pagar, lá não tem mais essas dificuldades, lá vai ser só alegria. Só que, irmão, é alegria para quem vai. Para quem não vai, é dor. O sofrimento da terra vai ser ampliado, porque a tua alma pertencerá eternamente no inferno. Eu não tenho nem um pouco de preocupação em falar isso. Eu preciso que você preste atenção na sua alma, na sua vida, na sua conduta, nos seus pensamentos, em quem você é, o que você faz e para onde é que você vai. O que você faz aqui determina para onde você vai. Se você está vivendo com Cristo, no Evangelho, e você não entende que existe o céu e o inferno, você está sendo enganado. Então, a verdade do Evangelho é: existe o céu, mas também existe o inferno. Quem é que vai para o céu? Quem passar pelos portões. E quem é que não vai para o céu? Quem não passar pelos portões. A verdade é que nós precisamos entender que Jesus nunca disse que seria fácil. Verdade. Nunca, irmão. De Gênesis a Apocalipse, não existe uma facilidade em quem serve a Cristo, em quem segue a Jesus. De uma forma clara, irmão, quem disse isso não foi eu, ou não foi o seu pastor. Quem disse isso foi o próprio Jesus. O Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus 7, 13 e 14: entrai pelas portas estreitas. Quem falou isso? Jesus. O próprio Jesus está dizendo: entre pela porta que é estreita. Por quê? Porque larga o caminho para a perdição. O que Jesus, e mais uma vez ele está dando no reino, ele está dizendo: não tem facilidade para entrar no céu, não tem pensamento fácil para entrar no céu. A pergunta do texto é: por que estreito é o caminho para entrar no céu e larga para a perdição? Será que não é mais fácil passar pela porta larga? Será que não é mais fácil trilhar pelo caminho largo? É, mas o céu, irmão, é tomado à força. É difícil entrar lá, porque não entra de qualquer jeito. É difícil chegarmos ao céu, porque nós não entramos de qualquer jeito. De qualquer jeito você faz aqui. Aqui você canta de qualquer jeito, aqui você louva de qualquer jeito, aqui você vem para a igreja de qualquer jeito, aqui você adora de qualquer jeito. Mas para entrar no céu, não é de qualquer jeito. Então Jesus está dizendo: a porta para o céu é estreita e o caminho é apertado. A reflexão de Mateus aqui é porque as coisas do Senhor e para fazer é difícil. Você começa a ler a Bíblia, por exemplo. Você lê o primeiro versículo, o segundo versículo, o terceiro versículo, no quarto você esqueceu os outros três. Aí você, mais uma vez, você insiste. Não, vou tentar de novo. Você lê, aí perdi de novo, aí você tenta de novo. Insistência. Por quê, irmão? Porque é difícil você parar para ler. É difícil você parar para orar. Você ora 5 minutos, parece que você orou 1 hora. Você já está com vontade de levantar. Você tem que insistir na palavra, insistir na oração, insistir no jejum, insistir na verdadeira adoração. Você tem que insistir em não pecar. Você tem que insistir em não desagradar a Deus. Você tem que insistir nisso. Por quê? Porque isso é o céu. Se fosse fácil, não é fácil pecar. Nós estamos abertos ao caminho do pecado. A natureza adâmica é exatamente essa, e nós herdamos ela. Depois de Adão pecou, todos nós pecamos. O segundo
nós estamos aqui. Então, de uma forma clara, nós herdamos a natureza caída, a natureza do pecado. O nosso pensamento sempre é em pecado. Paulo vai escrever dizendo: o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. O que ele está dizendo é: eu me esforço para fazer o bem, eu me esforço para agradar a Deus, mas o mal está sempre diante de mim, das minhas vontades e dos meus desejos. Mas eu resisto ao mal para eu continuar fazendo o bem. Que eu vou repetir isso aqui. Ele está dizendo: eu me esforço para fazer o bem, porque o mal sempre está diante de mim, mas eu vou me esforçar dia após dia para agradar a Deus e desagradar o inimigo. Porque, Rafael, porque, irmão, Satanás estava lá. Ele sabe como é o céu, e ele não quer que você vá para lá. Mas em nome de Jesus, eu quero crer, irmão, se a trombeta tocar agora, nós encontraremos avançados com Jesus Cristo e nós vamos entrar no céu. Mas é pela nossa insistência, é o nosso esforço. Jesus também diz em Lucas 13:24: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão. O que Jesus está dizendo é: procure, se esforce em fazer a vontade de Deus. Por que, irmão? Porque a vontade de Deus de fazer não é fácil, é uma renúncia. A busca denota renúncia. O que é uma busca? É quando você renuncia a outras coisas para buscar outras. Exemplo, por exemplo, uma pessoa que resolveu entrar numa faculdade, escolheu um curso, e para obter êxito no curso, ele precisa estudar, precisa se esforçar. Ele vai renunciar a muitas coisas. Ele vai tocar um amigo dizendo: vamos no shopping, não vai dar, tem prova, se essa semana eu preciso estudar. Ele começa a renunciar a outras coisas para obter o êxito daquilo que ele procurou. A vida com Deus é a mesma coisa. Você renuncia às outras coisas, porque no teu coração você quer o céu. Então, já que você quer o céu, o Senhor está dizendo: se esforça. Se esforça para buscar o céu. Renuncia o que tiver que renunciar. Por quê? Porque Ele está dizendo: eu venho e eu não vou demorar para vir. Quando? Ninguém sabe. O texto está dizendo: é num piscar de olhos, é de repente que Ele vem. Então o pensamento de alguns: ah, mas eu me preparo amanhã. Amanhã não pode nem vir. Ah, mas eu me preparo daqui a pouco pode nem vir. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que será num piscar de olhos. Significa que a trombeta tocou, piscou, acabou. Não teve mais tempo para você, não teve mais tempo para se preparar. O que Jesus nos exorta, segundo o texto que é dele, o que ele está dizendo é: não há tempo para você se preparar amanhã. Fique pronto hoje, se esforça hoje, muda o seu pensamento hoje, muda as suas atitudes hoje, se esforce para agradar a Deus hoje. Não é fácil, irmão, de parar para prestar atenção nesse tipo de coisa. Sinceramente, a visão do cristão hoje está muito deturpada no que se respeita ao Evangelho. Como assim, irmão? O Evangelho ele sempre foi pregado. A igreja de Atos, a igreja primitiva, a doutrina é o partir do pão, das orações, é a doutrina dos apóstolos. Só que nenhum dos apóstolos deixou de falar de Jesus, nenhum dos apóstolos deixou de falar da cruz, nenhum dos apóstolos deixou de falar que Jesus virá buscar a igreja, nenhum deles deixou de pregar sobre isso. Só que com o tempo foi passando e parece que a mensagem verdadeira do Evangelho foi se adaptando por nós. Nós vamos adaptando o Evangelho ao nosso modo, à nossa forma de viver. Eu quero viver desse jeito, e se não for desse jeito eu não quero. Aí você percebe que as pregações de hoje não estão adaptadas ao Evangelho. Os pregadores estão adaptando o Evangelho às pessoas. Isso está errado. Por que, Rafael? Porque é nós que temos que nos adaptar ao Evangelho. Não é o Evangelho que tem que se adaptar a nós. Por que, Rafael? Porque o Evangelho, a palavra, é o caminho que nos leva para o céu. Vamos pensar sobre isso. Porque o próprio Jesus, que é o amor, mas também é justo, o próprio Jesus, que todo mundo fala: ah, mas o Senhor perdoa. É verdade, Ele perdoa até a porta da graça fechar, e depois que ela fechar, não tem mais jeito. O próprio Jesus, Ele mesmo disse que Ele mais
Porque de repente o pensamento é Satanás que está me levando para o inferno. Não. Se você não andar de acordo com Deus manda, Ele vai matar a cara. E a sua alma será lançada no inferno por Ele. Nossa, irmão, eu não pensava que o evangelho é assim. Esse é o evangelho que você sabe. Não quero. É um caminho só. Eu não posso, irmão, fragilizar a sua alma, em te enganar, dizer para você, irmão, fique em paz. Nós vamos cantar da vitória assim que atravessar o mar. Até para atravessar o mar teve que obedecer antes. Até para o povo descer do céu teve que obedecer. Para a água para o da rocha teve que obedecer. Para o povo herdar a terra teve que ter obediência. E quem obedeceu, a terra se abriu, o povo da desobediência caiu. Só entrou na terra quem obedeceu. Deixa eu dizer isso aí de novo. O que é isso, meu afeto? Da servidão, servir ao Senhor de coração, é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quando eu utilizo a expressão do texto em espírito e em verdade, primeiro, João está dizendo que nosso Deus é espírito. Segundo, a minha adoração não pode ser adulterada. Ainda que eu chegue aqui, abra a boca para adorar, o Senhor conhece meu coração e sabe se eu estou adorando de verdade. Ainda que eu chegue aqui, levante a mão, fale em língua, sapateie, rodopeie, o Senhor sabe quem é dele, o Senhor sabe quem é de verdade. É por isso que eu tenho um livro que é muito cantado por aí. Por que nós paramos de falar do céu? Por que nós paramos de pregar a verdade? Por que a gente parou de falar isso? Porque mais fácil é falar receba, receba, receba. O povo rodopeia, sapateia, sai do culto. E a pergunta é, como é que foi a palavra? Ninguém sabe dizer. Ninguém sabe dizer como é que foi a mensagem, como é que foi a palavra. E como é que tem transformação de vida? Não tem. Como é que nós agradamos a Deus? Pela fé. E como é que tem fé? Efésios vai escrever dizer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra, não tentar pela palavra, não observar a palavra, não tem fé. Se você não tem fé, como é que você adora o Senhor? Como é que você vai para o céu se você tiver fé? Quem foi que disse, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias e tome a tua cruz e venha. O que Jesus está dizendo? Se você quer vir comigo, eu vou na frente, mas você tem que pegar a sua cruz todos os dias. E cruz aqui fala de peso, de esforço para se levar a sua cruz. Mas o que Jesus está dizendo é, eu estou garantindo o caminho, eu estou indo na frente. Então, já que você quer vir após mim, pegue aquilo que está fazendo peso, leve a sua cruz, porque eu vou garantindo o caminho para você chegar até o final. Ele não fala para você, tira o que faz peso, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar uma mansão, eu vou te dar 1 milhão na sua conta. Não! Ele está dizendo, pegue aquilo que está fazendo peso, porque eu vou na frente garantindo a vitória para você chegar no objetivo final. O que adianta eu ter 1 trilhão na minha conta e a tormenta do carro ficar? O que adianta, irmão, eu tenho um carro zero todo ano e daqui a pouco a tormenta toca, só vai andar eu aqui, o estimulado que fica aqui? Não! O Senhor está dizendo, eu prefiro que você fique pagando aluguel, que você fique no esforço, que você fique orando, clamando o meu nome, mas quando a trombeta tocar, como já foi louvado, você vai andar em ruas de ouro, você vai ver o nome de jaspe, você vai ver o trono, você vai ver Jesus. O que adianta? Primeiro ponto para nós pensarmos aqui, Jesus no Apocalipse, ele começa a dar a receita para essa realidade. E qual é a receita? A palavra. Perceba aqui no versículo 7, ele está dizendo, eis que eu venho rapidamente, eu não vou demorar. E abençoado é aquele que guarda a palavra. Essa palavra do original guardar é observar com atenção. Não é simplesmente guardar, é observar. A palavra observar aqui é se atentar, é praticá-la. Como assim? Isso aqui, irmão, a palavra de Deus não é um misticismo. Eu não preciso colocar o Salmo 91 aberto.
na sala de casa com salmo de livramento e falar: Deus está livrando a minha casa. Se você não vê a palavra, não tem livramento. O que é que nós temos que fazer? Vivê-la. O salmista vai dizer: como é que faz para me afastar do pecado? Eu guardei a tua palavra na onde? Para quê? Eu guardo, eu observo a tua palavra e eu coloco a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra o Senhor. Ele está dizendo aquilo que é importante para chegarmos no céu. Palavra. Irmão, eu amo quem louva. A irmã Camila louvou aqui com uma graça. Gostei pra caramba. Até que eu louvar, irmão. Não vai. O que vai cobrar, irmão? Não dá. Vou deixar para aqui, irmão. Só que, irmão, o louvor não vai te levar para o céu. O salmista vai dizer que Deus ele habita. A palavra habitar significa que Deus ele mora no meio dos louvores. Todos nós louvamos, ele se apresenta. O louvor ele vai amaciando o terreno para a semente que é preciosa. O que é semente preciosa? Aleluia! Ô Rafael, isso é verdade? Como é que eu vou chegar no céu por intermédio da palavra? Não, o Senhor mesmo disse. Vamos na analogia correta do Evangelho. Palavra que vai nos levar para o céu. Por que Jesus está dando tanta importância para a palavra? Porque é por ele. A Bíblia vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for. O irmão Rafael está dizendo que o caminho é ele, então é por ele. Irmão, o irmão vai escrever dizendo que ele é o verbo. Verbo é o quê? Palavra. Alguém que eu mandei, eu vou repetir isso aqui. João está escrevendo dizendo, e no princípio era o verbo. Ele está falando de quem? Jesus. Glória a Deus. E o que é o verbo? Palavra. Ele está dizendo, no início teve a palavra. Aleluia. Tudo se iniciou por causa da palavra. Tudo começou por causa da palavra. Que é isso, irmão Rafael? Jesus. Ele foi falando, haja, e as coisas foram existir. Palavra. Tudo começou a existir por causa da palavra. E ele ainda vai continuar dizendo, e a palavra estava com Deus e a palavra era. Então ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai para o céu se não for por mim. Ele está dizendo, ninguém vai para o céu se não for por causa de mim, a palavra. Então é ele que está dizendo, se você não observar, tentar para a palavra, não tem céu. Porque morreu, porque a palavra é o nosso norte para não pecar. O que é a Bíblia? É o pensamento de Deus para o mundo. A Bíblia são erros de pessoas que cometeram para nós lermos e não cometer os mesmos. Pessoas erraram, a gente lê sobre os erros e acerta. Se você lê a Bíblia e você continua errando, Deus sabe disso. Porque Deus não tem culpado por inocente. Se você conheceu a verdade, você não é mais um inocente. Não adianta chegar no tribunal de Deus e falar, Senhor, mas eu não, você sabia da palavra. Você conhecia. Então me permita, irmão, aproveitar esse congresso maravilhoso, para que você entenda. O congresso é maravilhoso, ter a casa cheia é bom demais. Melhor do que isso é chegar no céu. Melhor do que isso é você conseguir ouvir a trombeta tocar. Você poder ouvir o Senhor te chamando pelo nome, dizendo, vem bendito de meu Pai, você venceu. Olha o presente que eu tenho para você. Olha o galardão que eu tenho para a tua vida. E o galardão aqui é uma premiação. Por quê? Das lutas, das dores, do sofrimento, de tudo que você enfrentou aqui. E você vai receber um galardão lá. Então, irmão, o esforço que nós fazemos aqui, tem gente que fala, eu estou me esforçando porque eu sei que Deus vai abrir a porta. Eu estou me esforçando porque eu sei que Deus vai fazer um milagre. Não, se esforce para você entrar no céu. Se esforce para o teu nome continuar escrito no livro da vida. Se esforce, irmão, para que você chegue até lá. O Evangelho de Mateus vai dizer que os discípulos voltaram toda alegre. Jesus não tem um nome. Nós expulsamos os demônios, nós colocamos a mão e nós curamos. Toda alegre. Jesus vai falar para ele, não se alegre com isso não. Se alegre porque eu estou no
seu nome está sendo conhecido no céu. Não é aqui na terra. Se te aplaudir aqui na terra, bem. Se não aplaudir, bem também. Não importa, irmão, se vão te reconhecer aqui. O importante é você ser reconhecido no céu. Nós não queremos fama aqui. Jesus vai dizer que aquele que quer o galardão, a glória dos homens, você já teve o aplauso, o bater de mãos, o tapinha nas costas. Você foi bem, já recebeu. O que é que nós queremos? A glória eterna da morada celestial. Se vão gostar do meu jeito ou não, não interessa. Eu quero saber do alto. Se vão gostar da forma como eu falo, não interessa. Eu quero saber do céu. Nós queremos saber do céu. O segundo ponto a ser pensado: Jesus está exortando aos irmãos acerca da salvação. É isso, é sobre isso que nós precisamos entender. Se nós falarmos, trazemos por este caminho do que Jesus está falando no original, ele está dizendo: veja como eu venho e a minha vinda é iminente. A palavra iminente aqui significa algo que acontece de repente. Ninguém sabe. Então o que ele está dizendo é: veja como eu venho. Ninguém está prestando atenção. Ninguém está se atentando. Me pergunta muitas vezes para você, mas os dias que nós estamos vivendo é os dias que nós estamos vivendo a nossa vida, independente se tem no céu ou se não tem. Como é que acontece isso, meu irmão? Há quanto tempo você ouve que Jesus está voltando? Há quanto tempo, irmão, nós escutamos: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A bem verdade é, para algumas pessoas, Jesus já voltou. Mas nós que estamos ainda aqui, nós ainda sempre continuamos ouvindo. E tudo bem por isso. Paulo vai dizer que ele não se cansa de falar sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque querendo ouvir ou não, ele está falando. Ah, mas o povo não vai querer ouvir, não interessa. Ele vai continuar falando que Jesus está voltando. Então o que é que nós temos que lidar? Nós somos continuistas. Nós continuamos no Evangelho, continuamos aquilo que é certo, continuamos falando a verdade, sem malabarismo. Eu não vou dizer aqui para você, irmão, que você vai subir de qualquer jeito, de forma nenhuma. Apocalipse vai dizer que lá tem 12 portas, e em cada porta tem um anjo. Significa que não tem uma brecha que eu possa pular e eu possa entrar no céu. Não, eu só vou entrar se ele olhar para mim e ver que as minhas vestes estão brancas. Olha, deixa eu dizer isso aqui, eu senti graça. Olha o que Jesus está dizendo: se eu denominei que a minha igreja é noiva, como é que a noiva tem que estar? Para esse encontro com o noivo, para esse grande dia que nós lutamos todos os dias, não faz sentido nós irmos para a igreja de segunda a segunda, não faz sentido nós orarmos todos os dias, não faz sentido nós jejuarmos todos os dias, não faz sentido nós passarmos as humilhações do Evangelho todos os dias, se não for para chegar no céu. Se você não quer o céu, meu irmão, você não quer passar por isso, você está perdendo tempo no Evangelho. Deixa eu dizer isso aqui para você, irmão: é melhor você estar levando a sua vida para o mundo, para o pecado que você gosta de viver, porque já que você quer Cristo, Paulo vai escrever ao Gálatas dizendo: não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, e as coisas velhas já se passaram, e esse tudo se fez novo. É o Senhor dizendo: se é comigo, é novo, é coisa nova, pessoas novas, atitude nova. Como quem mentia, não mente mais. Quem fornicava, não fornica mais. Quem falava mentira, não mente mais. Por isso, irmão, o Evangelho não é para qualquer um, não é para quem gosta. Nós temos uma geração de simpatizantes do Evangelho. Vai para a igreja por quê? Porque eu gosto do filho. Vai para a igreja por quê? Porque eu gosto do louvor. Tem um amigo lá, eu gosto do pastor, eu gosto da casa, eu gosto da igreja. Mas Jesus deixa bem claro na parábola do semeador que dentro da igreja existe a igreja. A igreja que vai e a igreja que vai ficar. A igreja que vai, irmão, ela vai crescendo no meio de baixa de luta, perseguições e humilhações. A igreja que vai ficar vê a luta e fala: não quero. A igreja que vai é a igreja que está descrita em Apocalipse: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A igreja que não vai está dizendo:
para eu poder ficar pronto. Glória a Deus. Mateus 25 vai falar da parábola das virgens. 5 ficaram prontas e 5 não. As 5 que ficaram prontas deixaram para ficar prontas no último dia. Aí o outro chegou, quem estava pronto entrou, quem não estava pronto foi se preparar. A porta fechou, bateram na porta, o dono da festa disse: não te conheço. Mas como não? Me preparei, não, você não estava pronta, quem estava pronta estava pronta. O que é que eu vou ouvir naquele grande dia? Ou você vai ouvir seja bem-vindo, ou você vai ouvir apartar-me porque eu não te conheço. Aleluia! O que é que você quer ouvir? A pergunta que se forma é essa: o que é que você quer ouvir de Jesus? Seja bem-vindo e sente que eu vou ser vivo? Ou você vai ouvir que eu não te conheço, você não vai entrar conosco no céu? É bom nós ouvimos essas duas coisas aqui, para nós mudarmos aqui. Eu não quero te comover, mas já vamos pensar que se esse culto não terminasse aqui? Já pensou se 10 horas toca e a trombeta fala? Como é que a tua vida está? Como é que nós iremos para lá? De que forma que nós estivermos? De repente hoje foi o seu último culto. De repente hoje foi o seu último hora. A última vez que você adorou o Senhor aqui. Se de repente foi a sua última participação no culto aqui. Já parou para pensar nisso? Não, porque a gente não para para pensar nisso. A gente vai vivendo a nossa vida como se fosse algo normal. Você dorme achando que no outro dia vai nascer de novo. Charles Spurgeon, numa das suas mensagens, ele vai dizer que nós só não caímos porque a mão do Todo-Poderoso ainda está estendida. Mas se ele tiver a mão, cai todo mundo. O que é isso, Rafael? Misericórdia. O fato de um outro dia amanhecer é Jesus dizendo para a humanidade: é mais um dia de misericórdia, é mais um dia de amor, é mais um dia que eu estou te permitindo ter a chance de se arrepender para você ouvir a trombeta tocando. É mais um dia. Glória a Deus. Jesus está dizendo que vem. Mas é verdade, de um ponto central. Ele está dizendo: escuta, eu sou o alfa e o ômega. Como assim? Ele está dizendo: eu sou o primeiro. Isso denota, ele estava no começo de tudo. Ele está dizendo: mas eu também sou o último. Significa, ele sabe como foi a história do passado, ele criou. Mas ele também sabe como será o futuro, porque ele já está lá. Ele está dizendo: eu te amo tanto. E é por essa razão que eu estou pedindo para você se esforçar, porque eu sei como é que vai ser o final. Ele é o único que sabe como será o final da história antes da história terminar. E essa razão nos dá uma vantagem. E qual é a vantagem, Rafael? Ouvir as puras penas do Evangelho, para que eu possa me consertar, porque quem sabe o final está dizendo: o final não vai ser bom para quem não me ouvir. O final não vai ser bom para quem não ouvir a palavra. O final não vai ser bom para quem não se atentar para os mandamentos. Rafael, eu queria que o Apocalipse fosse mais fácil, mas não é. O Apocalipse é o livro das revelações. Revela as coisas que irão acontecer. Então, de uma forma clara, ele está dizendo: eu sou o primeiro, e eu também sou o último. Eu estou no meio da história. Hebreus 13:11 vai escrever dizendo que ele é o mesmo ontem e hoje. E de eternidade em eternidade, ele continua sendo o mesmo Deus. Significa que no passado ele já falava que ele ia vir. Significa que no presente ele continua dizendo: eu vou voltar. Significa que no futuro, se Jesus não voltar até amanhã, ele vai continuar dizendo: eu irei voltar. Como é que eu acredito naquilo que Jesus faz? Tudo aquilo que a gente prometeu, ele deixou de cumprir. Ele mesmo vai dizer: eu não sou filho do homem para que muda, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. Como assim? Filho do homem, irmão, porque significa que o homem tem a capacidade de pecar, mas Deus não. O homem mente, mas ele está dizendo: mas eu não. Se ele falou que vai vir, significa que aquilo que ele está falando é verdade. Não é uma mentira. Eis que eu venho sem demora. Se você não guardar o que é de mais precioso, você vai ficar. Quando ele usa essa expressão ainda no Apocalipse, e é a terceira vez que ele usa essa expressão de eis que eu venho sem demora, se eu não me atentar, ele está dizendo: é aqui ainda. É enquanto nós estivermos aqui. Guarda o que você
do Espírito Santo que nós temos de mais precioso, o que é que nós temos de mais precioso? Se eu falar para você que Jesus está voltando, não te alegra, o que é que te alegra? Percebe como o Evangelho está hoje? Outrora, eu sinto saudade do tempo que eu não vivo. O tempo que o pastor falava, irmão, Jesus está na casa, os irmãos se levantavam para dar glória. Hoje é só falar, Jesus está na casa, povo. O que está acontecendo? O povo tem preguiça de ler. Para que eu vou ler a Bíblia? Eu vou na igreja do pastor. Ele explica, está acontecendo. Para que eu vou orar? Eu vou na igreja, todo mundo ora, eu oro junto. É exatamente isso que te afasta de conhecer a Deus. O Evangelho não é para você se distanciar, pelo contrário, é para você se aproximar de Deus. E se não for para se aproximar de Deus, irmão, é perca de tempo. Nós fazemos cultos e mais cultos, é para termos cada vez mais intimidade com Deus, para cada vez mais nós ouvirmos a verdade do Evangelho, é para cada vez mais nós estarmos próximos de Deus. E se não é para isso, não é Evangelho. Isso não é a verdade que tem que ser pregada. Então, o último versículo que nós lemos, ele vai dizer: abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos. O fato aqui, irmão, é que ele vai dizer: não adianta só falar, tem que praticar. Não adianta só falar sobre o pecado, eu não tenho que pecar. O que é gratidão? É eu falar obrigado. Não, isso é tua obrigação. Você ganha um presente de alguém, a tua obrigação é falar obrigado pelo presente. A gente se pega nesses pensamentos de que eu tomo o joelho e agradeço todo dia. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela tua vida, obrigado pela família, obrigado, obrigado, obrigado. É tua obrigação agradecer por misericórdia que você vai. O que é gratidão? É a que você demonstra, não o que você fala. Como é que eu demonstro ser grato para alguém? É a forma como você vive em benefício dessa pessoa. Quer ser grato a Deus? Quero. Então viva de acordo. Que agrade ao Senhor. O salmista vai escrever dizendo: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ele está se perguntando: o que é que eu vou dar para alguém que já tem tudo? O que é que eu vou dar para alguém que não precisa de nada? O que é que eu vou dar para alguém que sabe de tudo e não precisa de absolutamente nada? A minha vida, a minha adoração, a minha forma de viver, a minha conduta, a minha vivência. É isso que eu vou dar para ele. Como é que eu vou agradar a Deus? A forma como eu vivo. E de uma forma clara, a proteção de Deus, a guarda de Deus é para quem é dele, não é para quem não é. Por que o Senhor nos guarda? E sempre vai ser um propósito, irmão. O propósito de Deus guardar a sua igreja é para o céu. Essa é a finalidade. Então, por que Deus guarda quem é dele? Para chegar no céu. É por essa razão, irmão, que feiticeiro, macumbeiro, espírita, pode fazer o que quiser. Se o crente está andando de acordo com Deus, o Senhor livra da macumba, livra do feiticeiro, livra de tudo. Por que não fé? Porque Deus guarda quem é dele. E quem é dele vai ter uma morada no céu. Olha o que Jesus disse para os apóstolos: eis que eu venho sem demora. E o que o Senhor vai fazer? Eu vou preparar um lugar para vocês, porque aonde eu estiver, vocês estejam também comigo. Deixa eu dizer isso aqui, irmão, para você, por favor. O céu é dele. Nós louvamos, o Apocalipse escreve como o céu é, a forma como ele é. João está vendo uma nova Jerusalém descendo, maravilhosa, adornada, perfeita, linda. Só que não faz sentido eu querer ir para o céu se Jesus não estiver lá. O que Jesus está dizendo é: aonde eu estiver, vocês também estejam. Porque céu só é céu porque Jesus está lá. Deixa eu falar sobre o inferno. O inferno é ranger de dentes, é tortura, é a tua alma na eternidade do inferno, sofrendo. É como se você perdesse o braço. Você vai sentir a dor do aperto do braço, mas você não vai morrer. Você tem escolhas: ou você deita no chão de vermes, ou deita na cama de santos. E continua a tormenta eterna. Lázaro, ele está em tormenta.
Ele pede para Abraão molhar só o dedinho na água para ele se refrescar. Tormento. A alma em tormento. Mas, irmão, o inferno é tão ruim quanto, porque Jesus não está lá. O céu só é maravilhoso porque Jesus está lá. Glória a Deus. Eu ainda não cheguei à compreensão. Nós não estamos indo para o céu por causa de rua de ouro. Hoje em dia tem pessoas poderosas que podem criar ruas de ouro para poder dar certo. Nós não estamos indo para o céu por causa dos muros de jaspe. Nós estamos indo para o céu para ver Jesus. Eu quero ver Abraão, não quero ver Abraão. Eu quero ver Isaac, também não quero ver Isaac. Eu quero ver Paulo, não quero ver Paulo. Eu estou lutando tanto para ver a face do meu Senhor. Eu estou lutando tanto, irmão. Eu estou sendo humilhado todos os dias, que é para ver Jesus. Eu não quero para ver uma pessoa ser um ser comum, que viveu comigo, a mesma coisa que eu. Eu quero ver Jesus, aquele que morreu na cruz por mim, que falou em meio aos meus pecados, falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu quero ver Ele, eu quero ver Jesus. Se não for para Jesus, não faz sentido chegarmos no céu. Nós queremos o céu. Nós queremos ver Jesus. Me permita. Eu preciso que você entenda a confirmação disso. Do que? O texto é falando sobre a vida dele. E isso precisa ter legitimidade. Eu preciso acreditar. Lembra que eu falei? De tantos tempos nós escutamos que Jesus está voltando. E até agora nada. Tem gente que fala: mas Jesus está vivo, que ainda não chegou. É tanta coisa ruim que a gente está vendo que parece que não vem. Está demorando. Como é que está demorando? Eu já expliquei, deve ser mais. Tem pessoas que ainda não estão prontas, não estão falando Maranata. Então a misericórdia do Senhor está alcançando. Só que me perdi. Isaías 9,6 vai escrever: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele está dizendo que um menino nascerá. Ninguém tinha nascido ainda. Ele está dizendo: o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías profetizou isso há cerca aproximadamente há 2.300 anos. Ele profetizou que o menino viria. Ele profetizou. Mas será que veio? Veio. Porque, irmão, Lucas 2 vai escrever que um anjo aparece para alguns pastores e vai falar para aqueles pastores: ei, na cidade de Belém acabou de nascer um menino. Que menino? Vocês vão entrar lá e ele está enrolado em um pano, em uma manjedoura, dentro de um celeiro. E como é que é o nome dele? Vocês vão adorá-lo. E o nome do obreiro? Jesus. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Isaías profetizou que o menino chegaria. Capítulo 2 de Lucas. Ele chega. Ele confirmou que chegaria. Ele falou que viria e veio. E de uma forma muito clara. Ele falou que morreria. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha a ele ir a Jerusalém, padecer muitos aos anciões, os principais sacerdotes e aos escribas, e ele seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitasse. Isaías profetizou que o menino viria. Lucas disse que ele veio. Agora em Mateus, o próprio Jesus está dizendo: eu vou ter que morrer. Eu preciso morrer. Eu preciso ser entregue para que toda a humanidade tenha uma oportunidade. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ele disse: eu vou morrer. Lucas 23, ele morreu. Na cruz do meio, o sangue foi derramado, o véu do templo se rasgou, e o Espírito de Cristo se expirou. Aleluia! Ele morreu. Sabe por que a gente não está entendendo isso aqui? Porque a gente está preocupado com as nossas vidas. Nós estamos como no tempo de Ageu, pensando nas nossas casas, pensando nas nossas vidas, no nosso dia de amanhã. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Como é que eu vou vestir? O que é que eu vou fazer? Aí Jesus está dizendo: eu morri por você, para que você tenha uma vida.
E por acaso ele morreria em vão? Por acaso ele se entregaria em vão? O fato é, a minha alma tem que se alegrar, porque Jesus morreu e ele também falou que ressuscitaria. Por que isso, Rafael? Lucas 9:22. Importa que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E lá em Lucas ele está dizendo: estando elas muito atemorizadas no túmulo, duas mulheres foram lá para ver Jesus. E elas estão atemorizadas, aparece um anjo. Por que você veio buscar entre os mortos quem já está vivo? Não entendi. Ele ressuscitou e está vivo. Aí vamos lá no pastor. Irmão, ele disse que viria ver. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria. E no terceiro dia as mulheres foram procurar. E um anjo apareceu. Ele já está vivo. O que alegra o coração da igreja não é, irmão, que nós iremos prosperar aqui, mas o que alegra o coração da igreja é saber que o meu Senhor Jesus está vivo. Nós só estamos fazendo um congresso porque Ele está vivo. A igreja só ainda está de pé porque Ele está vivo. Nós só estamos aqui sentados ouvindo a palavra porque Jesus está vivo. Se Ele não estivesse vivo, certamente nós estaremos aqui. Mas, irmão, dê um glória melhor para Jesus. Não é para o pregador, não é para o cantor. Você não veio aqui se aparecer. Nós viemos aqui adorar aquele que está vivo. Se não é para adorar o Jesus que está vivo, nós viemos fazer o quê? Se não é para sentir a presença de um Deus que está vivo, nós viemos fazer o quê aqui? Quem foi que te ensinou que ouvir fundo musical te incentiva a sentir a presença dele? Quem foi que falou para você que alguém cantando é motivo para sentir a presença dele? Atos capítulo 2, estavam reunidos em um único lugar, em um único pensamento, na oração, e de repente veio o seu som e encheu a casa. Sabe qual é a pergunta aqui, Lucas? Quem foi que cantou? Quem foi que cantou? Que fundo musical que estava tocando para o povo sentir graça? Não tinha, não. E ele sentiu por quê? Porque estava orando. Porque estava sentindo. Estava em um único propósito, em um único pensamento. O nosso nome diz em Salmo 133 é unidos. E o Senhor preserva por essa união. Porque a união traz a presença, é a união que nós iremos chegar no céu. Então me permita dizer isso para você, irmão. Não fica se alegrando por outras coisas a não ser o seu nome da escritura da vida. Que Jesus está vivo por você. O fato da maior humilhação de Jesus Cristo não foi a cruz. A maior humilhação da cruz é no homem. Mas Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. A maior humilhação de Jesus é o que está escrito em Efésios. Ele deixou a sua glória e se fez carne. A maior humilhação foi essa. Ele deixar o seu trono, a sua coroa, para morrer por um pecador que não merecia. Olha isso. Eu encerro aqui. Quem aqui pode levantar a mão para o céu e dizer: eu mereço o céu? Quem aqui pode dizer que merece a presença de Deus? O próprio Paulo, e quem conhece Paulo sabe o que eu estou dizendo, ele mesmo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo: eu sou miserável, eu não mereço, eu não presto para ir para o céu. Mas o céu não é para quem presta. O céu, irmão, é para quem se arrepende. É para arrependido. O céu só vai ex-traficante, ex-prostituta, ex-viciado. O céu vai ser repleto de ex. Nós somos esses. É para quem é ex. É para quem deixou as práticas. Eu não posso falar para você do céu, das alegrias do céu, sem falar para você deixar suas velhas condutas. Se você não deixou suas velhas condutas, que permita, o céu não é para você. O céu é para quem deixou as práticas.
É lindo, nós fazemos parte de uma coinonia entre irmãos. Essa união, essa junção é maravilhoso isso, irmão. Só que não se vale de nada se a minha conduta não for mudada. Paulo escreve em Romanos 12, ele vai dizer: transformai-vos a vossa mente. Para quê? Para que você sofra um avivamento. Então significa que eu preciso mudar a minha mente para eu sair pulando, sapateando? Não, porque isso não é avivamento, isso é mover o Espírito. Ele está dizendo que eu preciso mudar a minha mente para eu reconhecer que eu preciso mudar o meu caráter. Aleluia! Porque avivamento é mudança de caráter. Avivamento não é falar em línguas, isso é dom do Espírito. Aleluia! E eu mover do Espírito. O Espírito Santo não apaga a mente de ninguém. Você quer bater palma porque está sentindo a alegria do Espírito? Bata palma, mas você sabe que está batendo palma. Tem um movimento por aí que o povo cai no chão e fala assim: nossa, não sei o que aconteceu, o que foi? O Espírito Santo mudou a mente. O Senhor não faz isso. Você quer no chão porque você quis cair. Agora, mover do Espírito não tem nada a ver com mudança de caráter. Porque se fosse assim, um tanto de gente que vai para a vigília, sai sapateando, a vida estava mudada, mas pelo contrário, continua mentindo, continua fornicando, continua fazendo panelinha, continua falando mal do irmão. Isso não traz mudança. O que é que traz mudança? Avivamento, mudança de caráter. Aleluia, Jesus. É o Evangelho dizendo para mim: você não presta, você não vale, mas você precisa melhorar. Aleluia, em nome de Jesus. É duro, irmão, ouvir isso, mas é a verdade. A verdade do Evangelho é que eu preciso mudar o meu caráter para eu poder morar no céu. Vontade de Deus. A verdade do Evangelho é que eu preciso mudar a minha conduta para eu poder morar no céu. É Jesus dizendo para mim todos os dias: muda hoje, muda amanhã, muda depois. O que adianta, irmão? Me permita ser redundante, mas o que adianta nós lotarmos a casa, nós fazemos um grande mover do Espírito, nós vamos ter uma igreja inchada, mas não uma igreja qualificada. O Senhor não quer uma quantidade de pessoas, o Senhor quer a qualidade das pessoas. O Senhor não quer saber de um mover do Espírito se não tiver caráter nesse Espírito. O Senhor não quer saber se você fala em línguas o tempo todo, se você continua falando mentiras o tempo todo. O Senhor quer saber do teu caráter, o Senhor quer saber da tua conduta diante dele. Me mostra na Bíblia o Senhor elogiando o profeta. Porque profetizou e as coisas aconteceram. Então elogio. Me mostra na Bíblia o Senhor falando: parabéns, Moisés, parabéns, Josué, parabéns. Não, o Senhor elogia Jó. Ele fala ainda para Satanás: viste meu servo Jó? O que tem ele? Homem íntegro, reto e que se desvia do mal. O que alegra o coração de Deus não é o profeta profetizar, mas o que alegra o coração de Deus é ter uma igreja íntegra, é ter uma igreja reta, é ter uma igreja que se desvia do mal. Oh, glória a Deus. O Senhor está usando a minha vida para dizer para você: se desvia do mal, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa de uma única palavra. Se você falar que vai, vai. Se você falar que sim, é sim. Se você falar que não, é não. Seja uma pessoa de caráter. Deixa eu dizer isso aqui, Jesus. O Senhor está usando a minha vida para dizer: acaba com isso, tira tudo aquilo que não serve, tira tudo aquilo que não presta, tira tudo aquilo que te atrapalha de chegar no céu. O Senhor está dizendo: desfaz a mentira, desfaz a panelinha, para com a picuinha, para com esse negócio. Eu não gosto dela, eu não gosto dele, eu não vou pegar dela, eu não vou pegar dele. O Senhor está dizendo: o céu é para todos, é para todo mundo. Nós teremos o céu. Estou sentindo a graça do Senhor. Porque uma das características do Espírito Santo não é fazer limpeza. A característica do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e do juízo. Não é eu que vou te convencer que você tem que se arrepender, mas é você ouvir a verdade do Evangelho e deixar o Espírito Santo
diferente, seja uma mulher diferente, seja um marido diferente, seja uma esposa diferente, seja um filho diferente, seja um servo diferente, seja alguém em que o Senhor olha e fale, esse me agrada, não porque ele vai para a igreja todos os dias, mas porque tem caráter, porque tem uma pessoa de caráter ali. Eu vou fazer uma oração, os irmãos me permitem, eu já entrego o microfone. Você consegue pegar na mão do irmão? Rafael, eu queria sair rodopiando, fica à vontade. Rafael, eu queria mudar no teto de poder, fica à vontade, se você consegue pular também. O que o Senhor quer é mudar a sua vida. O que Deus quer é mudar o teu caráter. Nós não queremos ficar sapateando, rodopiando na grande tribulação. Nós queremos a glória eterna que já está proposta. Eu quero que você. Por que eu pedi para você dar uma mão? Porque é assim que nós queremos. O sentimento de Paulo não é ir para o céu sozinho. Ele queria ir para o céu, mas ele queria levar pessoas para ele. O sentimento meu é que eu quero ver o Lucas lá no céu. O meu sentimento é que eu quero ver você lá no céu. O meu sentimento é que eu quero ver todos nós lá morando no céu. Se esse não é o sentimento, o seu sentimento, não. É por isso que nós precisamos sofrer esse avivamento. Se você não quer morar no céu, eu quero que você vá. E como é que eu vou morar no céu se eu não pregar o evangelho verdadeiro para você? Se Jesus vai dizer que esta é a palavra que leva para o céu, por que eu vou pregar outra coisa? Por que eu vou querer que você se emocione o Espírito, mas não emocione o seu caráter? Por que eu vou querer que você fale em línguas, se você não consegue falar a verdade com a boca? Por que nós temos a expressão, eu sou cheio do Espírito, mas se continua na fornicação, não é cheio do Espírito? Só se for do Espírito, porque o santo é mesmo. Então você está de mão dada com esse homem, você está de mão dada com esse irmão, porque de repente ele não tem força para chegar. É por isso que o Senhor falou para nós andarmos de dois em dois, porque se um está fraco, o outro ajuda, porque nós não queremos chegar lá sozinhos. A igreja está fazendo 18 anos. Quem dera se 19 fosse no céu. Mas não só com um grupo de pessoas, mas com toda a igreja. Aleluia. Porque se essa igreja está fazendo um congresso para isso, é o melhor propósito que se tem para fazer. Glória a Deus. Esse é o propósito de uma igreja estar aberta, para pessoas serem conduzidas para o céu, não para serem enganadas. Então o Senhor nessa noite não te enganou, Ele abriu os teus olhos, Ele abriu a tua mente. Ainda que você não goste, mas o Senhor está dizendo, eu prefiro que você faça bico, mas que você vá morar no céu com bico. Aleluia. Feche os seus olhos. Cristo, Espírito Santo de Deus, como é bom, Senhor amado, sentir a tua presença. É bom, Senhor amado, nós entendemos que este avivamento está ocorrendo. Senhor, a tua palavra, Pai amado, que é viva e eficaz. E Deus, que tem este poder de quebrar o coração de pedra e de colocar um coração de carne, um coração sensível à tua voz. Pai, ainda, Pai amado, que aqui na terra eu ande de ônibus, que eu tenha contas para pagar, que eu sofra, que eu padeça, que eu tenha dificuldades. Mas eu tenho uma certeza que se eu me esforçar, eu irei morar no céu com o Senhor. Deus nos ajuda, Pai amado, a ser fiéis. Nos ajuda, Pai amado, a alcançar o céu. Nos ajuda a agradar ao Senhor, Pai amado. Pai, muda o meu caráter, muda as minhas atitudes, muda quem eu sou, que eu possa ser um marido melhor, que eu possa ser um filho melhor, que eu possa ser um servo melhor, que eu possa ser um amigo melhor. Deus, que não venha te adorar na falsidade, mas que eu venha te adorar em espírito e em verdade. Pai, que o meu glória passe do teto, que a minha vida agrade ao Senhor, que a minha conduta agrade o teu coração. Pai amado, que o Senhor possa nos abraçar e nós podemos reconhecer que o Senhor é poderoso para mudar
Ajuda o teu povo, Pai amado, a nós chegarmos na eternidade com o Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe.